Todas as Bíblias e religiões se resumem em o Criador abomina, o cristão original X deve ter Bem-vindas e bem-vindos, eruditas e eruditos, todos que nos assistem pela primeira vez. Está começando o programa Lux Mea Lex com Akel. Começa hoje, agora, mais uma noite, uma semana de evolução. Boa noite. Programa Lux Mea Lex. Bem-vindas, bem-vindos a todos que com muito carinho, com muito amor, nos acompanham. Sabe qual é o maior inimigo da sabedoria que prospera, promove, protege, transforma, que pode mudar a sua vida radicalmente? Sabe qual é o maior inimigo da evolução? O preconceito, o medo. Você sabia que todo dia que eu falo, veja lá o Instagram, isso é coisa do Akel. Os que escutam estão lá se alimentando, crescendo. Todo dia eu falo, se aproxime dos professores, das escolas. O preconceito. Preconceito contra o título, o rótulo, a capa, os estudos, os nomes, os graus. 322 graus. Preconceito contra a Bíblia original, preconceito contra tudo. É o preconceito que faz pessoas sentarem num jantar e não dialogarem. Famílias divididas, você abre a boca para falar e não consegue falar, porque cada um tem sua tradição, sua religião no mundo fechado, com medo do desconhecido. O maior inimigo da evolução é o medo, é o preconceito. Lute contra isso ou não vai ter jeito. É ou não é? Bem-vindo, bem-vindas, então. Olha só. Quem está aí pela primeira, segunda ou terceira vez? Brasileiros são vitoriosos. Mais um vitorioso. Que chegou aqui. Mais um vitorioso. Que chegou aqui.
mais um vitorioso. Muito agradecido a Sor Camila da Escola de BH que nos enviou esse novo fundo do mais um vitorioso, vitoriosas, todos chegaram aqui. Ao Luciano, bem-vindo. Quem mais? Vanderlei, Giovanni. Quem mais? Oswaldo Silva de Sorocaba. O Luciano é primeira vez. Como é bom estar bem servido de músicos profissionais, né? Sadraque, William, Camila, Túlio, todos os outros que participaram, que eu não consigo nem acompanhar os nomes, né, Karine, lá no Instagram. Tanta gente talentosa. Cristina Luciano Angola, é isso? Neipava Blumenau. Quem mais? Anderson Delboni Botucatu. A vocês eu digo, dê 30 dias de chance a si mesmo mesma. Estude sem preconceito, coloque de lado tudo que aprendeu, permita-se. Você irá nos agradecer para sempre. Prepare-se para a evolução da sua consciência. Canta aí. Mais um vitorioso que chegou aqui. Mais um. E vitoriosos são todos vocês que estão completando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos de Filosofia X. O 8 que é o símbolo do infinito. E se eu disser para vocês que no quadro Sentire de hoje vos digo que Henry e um outro aluno em mesma sintonia enviaram esse vídeo que vou mostrar agora. A agonia de um lobo que preso no zoológico. Que maldade que é o zoológico, né? Deixa a marca do infinito no chão. Os 8 anos de X. Assim como este lobo, estamos presos no finito, desejando o infinito. Estamos presos em um delta, tempo, espaço e matéria. Dos 3, formam um 8, como nós já vimos aqui na iluminação de um aluno. E eu vos digo hoje que o 8 é também 2 círculos. A famosa serpente Ouroboros da dualidade, do ciclo encíclico. 8 anos de X. Vê aí. O lobo não aguenta mais ficar preso no tempo, espaço e matéria. Ele quer se libertar. Chega do finito. Nós não somos um corpo numa alma. Nós somos uma alma psique, um espírito num corpo. Encarnados, não vemos a hora de desencarnar. 8 anos, no dia 21 de maio. Quem é que ensinou ele? Quem é que ensinou ele a desenhar o 8 no chão? Davi de Belém do Pará, estudante do Rosa Cruz, bem-vindo. Tantos Rosa Cruz nos assistem. Coisa boa! E no testificare de hoje, Lucas Pires e Henry, os dois juntos. Juntei os dois porque colaboram os dois com o último programa aula sobre a matemática Vortex. Você que não assistiu,
assista. Olha só, tudo na matemática vortex cabalística é 9. Tudo é delta e tudo é 369. É esse padrão que Nikola Tesla descobriu. Veja, um círculo, como eu mostrei da Terra, os tropicais, Greenwich, linha do Equador, qualquer círculo, qualquer disco, qualquer mandala, 180 graus é o convertere, 360 graus, 180 é na verdade 9, veja, 1 mais 8, 9. E o 360, 3 mais 6 é 9, o círculo, a mandala, o ciclo encíclico é 9. Tesla disse o seguinte: no dia em que a ciência começar a estudar os fenômenos não físicos, os metafísicos, os imateriais, os quânticos, ela irá fazer mais progresso em uma década do que em todos os séculos anteriores de sua existência. É por isso que tem gente que não entende como que uma consciência ex ou alguém que estuda esoterismo vai entender mais de ciência do que qualquer cientista, que ainda, principalmente um cientista baseado só em fatos e razão, e que ainda não conheceu a dualidade, porque mesmo baseado em fatos e ciência, é possível encontrar muita coisa quando você encontra a quântica, quando você encontra a dualidade. Mas os olhos voltados para o imaterial, de fato, fazem a ciência evoluir muito mais. Convergindo uma singularidade para o centro do círculo, convergindo uma singularidade para o centro do círculo, você vê ali o ângulo resultando somado sempre é 9. O ângulo resultante somado sempre 9, e aí temos a conversão numa singularidade para o centro do círculo. O quadrado símbolo do finito, o círculo do infinito, veja, todos os cálculos apontam para a raiz 9, a raiz digital ou raiz cabalística, e essa é a contribuição do aluno Lucas às camadas. Agora, juntamente, o aluno Henry, são alunos professores, né? Só falta começar uma escola, ou pelo menos aqui no programa já estão ensinando, e muito. Primeiro delta, segundo delta, hexagrama, veja, tudo dá 9. Aí sobre as cores que foram os temas da semana passada, o 9, o cinza, as 7 cores, depois o branco, o preto e o cinza. Aí o Henry diz: não há números sem cores e não há cores sem notas. Delta, cores, números e notas. Os números vibram, fazem as notas, e as notas fazem as cores. As cores 1, 2, 4, 8, 7, 5 giram, sendo 1, 4, 7 em torno do 3, e o 2, 5 e 8 em torno do 6 em sentidos opostos. Assim o 3 substitui o 6 e o 6 substitui o 3, alternando e formando notas, números e cores. Então o 9 é o tudo e também o controle de tudo. Tudo se move e se forma pela vontade de 9. O 9 é o X. O 9 é tudo. Aí você vê que se você somar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dá 36 e 3 mais 6 é 9. Agora, se você escolher somar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, incluindo o 9, dá 45. E 4 mais 5 é 9. Então tá aí grandes mistérios do 9 na contribuição essas duas consciências X. Primeira vez também de quem ali? Da Karina Alessandra, bem-vinda. Veja só, às 11h15, assim que terminar o tema aqui, um vídeo de aproximadamente 20 minutos, nós vamos ter uma contribuição do Henry sobre as pirâmides e a luz. Se você tem uma pirâmide em casa, como eu tenho aqui,
Eu comprei essa daqui. Vou comprar uma melhorzinha. A do Henry é mais bonita que a minha, né? É bem bonita essa tua pirâmide. Aí tem o laser. Eu estou inaugurando hoje no programa um laser ali iluminando a Kabbalah. Não sei se vocês estão vendo, que minha mãe me deu. Mas é um laser de projeção. Agora, o laser mesmo, único, que é a Errad dos fótons de luz, né? Que fazem ir muito longe, lição para a nossa vida, a unidade faz ir muito longe. Ligado, quer dizer, apontado para a pirâmide, vai ter resultados surpreendentes. Daqui a pouco, 11h15, num vídeo subdividido, então, não percam grandes revelações sobre o Wi-Fi do Egito. Vamos assistir juntos? 23h15. Isso é Lux Me Alex, a luz que vai iluminando, iluminando, iluminando e vamos cada vez mais conectando todas as coisas. Estamos combinados assim para assistir 11h15 daqui a pouco. Você que vai assistir no gravado, a maioria assiste no gravado, 95% assiste no gravado, não tem problema. Você que é cientista, biólogo, médico, juiz, não importa, físico, envie suas contribuições científicas com Ciências X, com sua visão, com seu entendimento. Queremos ouvi-lo. Isso é o corpo de Jesus, o corpo X. Selá, vamos responder? Chegou a hora de evolução, de atender vocês nesse novo formato do programa Lux Me Alex, que é feito com base das 7 camadas da consciência. Bem-vinda, Ana Paula Russo Schwantz. Vamos lá? Selá, Dayana de Minas Gerais, umbandista, os umbandistas que sempre nos prestigiam, e essa umbandista é X, né? Tá um pé na Umbanda e um pé no X, né, Dayana? Pergunta sobre a Sociedade Rosa Cruz. Está até com a camisa bonita do X lá. Desmentido sobre a Rosa Cruz, que o que é da Umbanda, Minas. Desmentido sobre a Rosa Cruz, que o que é da Umbanda, Minas. Desmentido sobre a Rosa Cruz, que o que é da... Viu? A pergunta rapidinha, né? Eu cheguei até a repetir ali porque tão rápido que foi a pergunta. Direto ao ponto. Primeiro que nós, de tempo em tempo, falamos sobre os Rosa Cruzes. Lá em 2012, quando eu comecei a Filosofia X, eu falei sobre Lutero e a Ordem Rosa Cruz. A similaridade é muito grande, não é na logo da igreja luterana só. É em quem foi Lutero, no que ele pensou, na sua esposa, na sua filha, no entendimento dele, na sequência dos pastores luteranos, como a gente vai falar daqui a pouco. Isso é uma revelação que quase ninguém sabe. Eu convido a todos vocês a assistirem o vídeo, o Salmo 104 original. Eu expliquei os 150 salmos segundo os originais. É Rosa Cruz, do faraó Akhenaton, que inspirou Davi. Na verdade, nesse vídeo eu explico o Salmo 100 até o 104. Também indico a todos o grau 122, que fala sobre Trismegisto, o mesmo Imhotep, que voou num disco voador de Elohim, o mesmo Enoque. Entenda no quadro o seguinte. Primeiro, existe um povo aí que vai satanizar e muito sempre os esotéricos. Quem são? Nos dias de Jesus eles já estavam lá, chamando Jesus de satanista. Ó, o Aki é satanista, por aí na internet só se fala isso. Teve um aluno que teve conosco aqui esses dias e ele falou assim para mim, eu não vou revelar a identidade dele para poupá-lo, mas ele disse assim para mim: olha, eu te conheço desde 2012 e não me aproximei de medo do tanto que falavam que você era satanista na internet. Me arrependo amargamente de ter acreditado nisso.
mas chamavam Jesus de aquele que tinha o príncipe, o chefe dos demônios. Ele estava com Beelzebu, satanista. Olha lá. Paz profunda é o cumprimento mais utilizado hoje em dia entre os Rosacruzes. Paz profunda, então. Fráteres e sors. Veja. Que satanização existe? Por parte daqueles que dizem ser do Evangelho. Os bíblias, que nós chamamos assim. Porque se tem ego, resistência a eles. Você que está me assistindo aí, eu sou do Evangelho, eu sou evangélico. Ou eu sou católico. Eu sou o que você for, carismático. Mas eu não sou assim. Então tá bom. Então você não é assim. Mas a maioria é. Legalista. E os que se dizem do Evangelho, os que dizem revelar e não ter nada a esconder, a ocultar, adulteram, mistificam, desconhecem e ocultam. Veja que a palavra evangelho significa anúncio, marketing, tornar público. Mas como poderão tornar público e revelar? O que significa revelar? Escreve aí. Retirar. O prefixo re é a mesma coisa que ex, para fora. Velar e véu. Tirar o véu. Revelar é ampliar a visão. Aquilo que estava turvo, com sombra. Se todos os elementos do véu estão dentro do sistema religioso judaico-cristão, como podem eles revelar alguma coisa? É ou não é? Veja, um dos capítulos que eu mais amo da Bíblia, 2 Coríntios 3. Você tem que abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios 3. Eu vou até ver aqui na Bíblia original Codex qual que é a página para você ler. Você tem que ler isso aqui. Esse capítulo é... Você que está aí... O que será que eu falo com a minha família que é religiosa? Primeiro tem que falar com ninguém, que nem é proselitismo. A verdade não corre atrás de ninguém. Mas se um dia você quiser falar com alguém, comece por 2 Coríntios 3, página 428. Pelo amor de Deus, que capítulo é esse? Este capítulo nos revela tão simplesmente que o véu é AG e NG. Antes da graça e depois da graça. AC e NC. Antes da cruz e depois da cruz. Você sabe que divisor do tempo criaram AD e AC. O ano Domini e também antes de Cristo. Mas eu diria AG, antes da graça e depois da graça. O divisor do tempo dos candelabros, Cristos no meio da menorá, na quarta vela. Aquele que anda no meio, está no meio, sempre no meio, no quarto dia, quarto milênio. Quem ainda está antes do véu rasgar, ainda transpassado, translaçado, costurado, não pode revelar. Como podem eles chamar os esotéricos de ocultistas se os que mais ocultam a verdade do povo são os evangélicos? Não estou falando do povo, não. Estou falando da liderança, da teologia evangélica. A teologia do Vaticano. Esses são os verdadeiros ocultistas. Nos dias de Jesus, Jesus tinha um problema sério de enfrentamento contra quem? A cúpula religiosa que escondia a verdade do povo. E colocava medo neles para não ouvirem Jesus. A tática é sempre a mesma, não é? O povo mistifica e torna público o que aprendeu, distorcido e escondido. Escondido, ocultado pela liderança que desconhece ou conhece, a maioria não conhece, e é porque alguns conhecem, sabem que não libertam o próprio povo. Eles vivem disso. Como vão libertar o próprio povo? Como vão? Os esotéricos são aqueles que conhecem, bem mais próximos da verdade,
mas que ocultam significado de ESO. Todos escrevendo aí, ESO com S, se você não aprendeu ainda. Pouco revelam. E o que é revelado de forma mística. Tudo pode ser revelado, desde que você seja um iniciado, desde que você estude. Em alguns casos, precisará ser indicado. Aí vem os exotéricos. Por incrível que pareça, mais uma semelhança crística entre a consciência e filosofia ex e a palavra esoterismo. Nós ex que devemos tornar público, todos escrevendo aí exo, com X. Tornar público o que eles conhecem, sem adulterações dos religiosos, mas também, com todo amor, sem mistificações dos esotéricos. O problema da esoterização, mistificação. Metáfora de Áquil. Havia uma fazenda com muitos empregados que guardavam muitos segredos. Dentro de uma caverna da propriedade encontraram muitas pedras preciosas e ouro. E como eles ainda estavam explorando e faziam isso para os escravos, enquanto os escravos não viam e não podiam saber, a patroa achou por bem dizer que a caverna era amaldiçoada e que os escravos soubessem apenas o necessário. Já o patrão, por sua vez, achou por bem dizer que mulheres e escravas não podiam nem chegar próximas da caverna. Apenas homens ricos e escolhidos, indicados. Quem é a patroa e quem é o patrão? Na metáfora, na parábola. Se alguém chegar a revelar os segredos da caverna, o que você acha que vai acontecer? Entenda aqui, enquanto os escravos místicos, com medo da caverna, dos mitos e das metáforas, não acreditarem nos que revelam a verdade, os patrões não se importarão. Enquanto os escravos forem escravos, enquanto os escravos forem completamente submissos. Mas eis que, se eles começarem a ouvir, aí sim vem o perigo. Por isso sempre digo, o preconceito nos protege. Você pode escrever isso? Eis que o preconceito não é de todo mal, como nada é totalmente mal. Até o preconceito é dual. Pois assim, paulatinamente, aos poucos vão se libertando os escravos, saindo de um a um, enxergando de um a um, sem causar grandes prejuízos aos senhores do mundo. Você entende? Você já imaginou se houvesse uma saída brusca, de muitos escravos ao mesmo tempo? Quem está revelando o mistério da caverna ia pagar com a vida. Eles iam fazer qualquer coisa para calar. Então é bom que as coisas sejam assim, que vão indo devagar. De certa forma, o preconceito nos protege. Sempre disse que a Rosa Cruz é maçonaria egípcia, 99 graus, embora uns não pensem assim. Não é machista, não é fechada, não é misógina, não é racista, quanto as outras ordens judaico-cristãs. A origem, diferente do que exploram maldosamente, não foi em Alexandria, no Egito, no ano 46, quando o sábio gnóstico Ormus e seus seguidores foram convertidos ao cristianismo. Eu digo maldosamente porque vai ter gente que vai falar todo tipo de... vai explorar todo tipo de origem. Alguns dizem que foi no século XVII, no vácuo da Reforma Protestante, ou com o monge Christian Rosekraus, um fráter que hoje a gente tem com o anagrama CRC, nascido na Alemanha em 1378, mas que muitos dizem nem ter existido. Mas para a Ordem Rosa Cruz não importa se ele existiu. E por que não importa? Porque a origem da ideologia Rosa Cruz, assim como qualquer outra sociedade que estude,
a sabedoria milenar, a sabedoria suprema, não é de agora. Como nós estudamos nos graus de 52 a 68, naquela série sobre os 72 reinos, 72 civilizações, nós vimos que Deus se manifestou em todas as civilizações desde sempre. E tudo começou lá atrás, grau 122 com Enoque. Na verdade, a ordem nasceu mesmo nos dias de Akenaton. Por isso é importante de vocês assistirem aquele vídeo que eu falei no início desse tema. Muito importante, para você conhecer quem foi Akenaton. É interessante, mas muitos cristãos não sabem que a Ordem Rosa Cruz é uma ordem esotérica cristã e monoteísta. Mas é a única que chega muito próximo da consciência ex, porque entendem um Deus mono, único, errad, mas também rim, plural. E aí que os evangélicos e católicos maldosamente vão colocar eles como panteístas, que é o que fazem conosco, porque não conhecem o plural de Deus. Mas aceitar uma trindade falsa que foi feita para agradar os pagãos romanos, aí pode. Quem entende? Aí pode. Aí façamos o homem e a confundamos o homem. Todo plural que aparece na Bíblia é trindade. Este homem com 16 anos viajou ao Oriente Médio e estudou artes ocultas com mestres árabes. Talvez foi ali que ele teve um entendimento do outro lado. Uma coisa que as pessoas entendem muito errado, principalmente desigrejado, conspirador, que não estuda direito, nem conhece dualidade. O que as pessoas entendem errado? Acham que Rosa Cruz é maçonaria. Maçonaria é o braço da direita, sionista, judaico-cristã. Luterana e Rosa Cruz é o braço da esquerda. Tanto é verdade que do lado direito estão os calvinistas do capitalismo, de Max Weber. Você entende? Há uma grande diferença entre calvinismo e luteranismo. São os pais fundadores dos evangélicos. Essa sim é a verdadeira maçonaria. Porque o protestantismo é a maçonaria. Se você é evangélico e não sabia, você é maçom indiretamente. Porque o maior instrumento de maçonaria é a Bíblia Sagrada. Esse é o problema. É isso que as pessoas têm medo, não querem nem ouvir. Tem gente agora que desligou o vídeo. É muito difícil. Primeiro é muito difícil vencer a si mesmo e me ouvir. Dar uma chance a si mesmo. Então veja, eu quero que todos vocês escrevam aí. Lutero de um lado, olha só a tesoura. Vamos colocar aqui para ficar claro. Lutero de um lado, vamos colocar aqui na esquerda. E Calvino do outro. Mas por que eles têm ritos iguais, parecidos, os graus 18? Porque estudam as mesmas coisas. Mas a interpretação e na prática é diferente. Quem está entendendo? Lutero. Uma coisa que eu tenho que explicar para vocês é que a maçonaria e a Rosa Cruz se uniram ali pelo século XVIII e XIX por conta da perseguição da Igreja Católica, em alguns momentos, dependendo do Papa. Então eles se uniram. Mas, ideologicamente hoje, nos últimos 100 anos, ficou muito claro a divisão de pensamento de Lutero para Calvino. Você tem uma ideia, hoje, quem é luterano de essência, não apoia o sionismo, e não apoia Bolsonaro, nem Trump, nem Benjamin Netanyahu, nem política e religião, não apoia. O luterano de essência. O Calvino não. O Calvino é materialismo, capitalismo, sionismo, Israel, Estados Unidos, aleluia, glória a Deus. Glory to God. Certo?
Essa é a grande diferença. Então, por certo, esses mestres árabes o levaram ao entendimento, uma abertura do seu olho sobre o sionismo. O movimento encontrou em Lutero grande inspiração contra a Igreja Católica. 99% dos luteranos e 95% dos evangélicos nem sabem que o seu fundador, pai, era um ideólogo Rosa Cruz, direto ou indiretamente. Vê, tanto que o pastor luterano Johann Andrei foi o primeiro líder Rosa Cruz a publicar 3 manifestos. Quer dizer, a Ordem Rosa Cruz só se tornou pública, conhecida, antes era absolutamente esotérica, com 3 manifestos por um pastor luterano. Alguns dizem que Rosa Cruzes são maçons. Então você vê que o pastor que criou a Constituição da maçonaria, o Anderson, James Anderson, da Presbiteriana, aqui no Brasil, por exemplo, o Dia do Maçom, o pastor Batista, metodista. Desse lado daqui, ó, de Calvino, estão os metodistas, presbiterianos, adventistas, pentecostais, neopentecostais principalmente. Mas nós não somos calvinistas. É isso que é interessante. Aí que está a maior hipocrisia de tudo. Na soteriologia não são calvinistas, mas todo o conceito é de Calvino. 95% das igrejas do Brasil, dos Estados Unidos, da Coreia do Sul, da Nigéria, os países mais evangélicos do mundo, são 95% calvinistas. Só 5% das denominações ditas cristãs hoje seguem algum conceito de Lutero. E aí quando chega 31 de outubro, aleluia, nosso irmão Lutero, fundador. Instrumento de Deus, mas desconhecem absolutamente os conceitos, as frases de Lutero, os entendimentos de Lutero, porque se estudassem, iam para o outro extremo. Percebe? Alguns dizem que Rosa Cruz são maçons. Não, verdadeiramente não. Porque os verdadeiros Rosa Cruzes buscaram as mesmas fontes, mas não são sociedades judaico-cristãs do sionismo. Eles queriam transformar o sistema religioso cristão, como aconteceu com o próprio Lutero, que queria transformar por dentro, sem uma revolução externa. No início eles usavam um globo de vidro, preste atenção, num pedestal que tinha 7 degraus. Olha só. E era dividido em 2 partes. Tudo isso veio por conta do entendimento da Kabbalah, representando a luz e a escuridão, dualidade. Também usavam 9 copos, simbolizando qualidades masculinas e femininas. Eu diria que um Rosa Cruz entende muito mais, chega muito mais próximo do conceito de dualidade pura, plena como ela é, sem dualismo, sem guerra entre 2 seres, do que maçons. Me parece, às vezes conversando com eles, ouvindo-os, que maçons ainda estão no dualismo, que é a idade o entendimento evangélico, o entendimento católico, da briga de Lúcifer contra Deus, da mentira dos anjos caídos. Percebe? Rosa Cruz não, ele chega mais próximo possível da dualidade, do entendimento da dualidade. Porque eles conhecem o que nós conhecemos, mas nós não queremos ser um novo Lutero e reformar a igreja, mas sim como Cristo fez, vaticinar sua destruição naquela geração. Ele disse, dessa geração não passará 33 a 70 depois de Cristo, não deu uma geração e foi destruído. Tito, Flávio Domiciano, Justo e Vespasiano invadiu Jerusalém, 500 judeus assassinados por dia, até o Monte das Oliveiras pegou fogo, não ficou pedra sobre pedra. Jesus prometeu e aconteceu. Mas eu não estou falando da destruição da fé das pessoas bem intencionadas, pelo amor de Deus, mas sim do clero, das fisicalidades, dos amuletos, das vendas, dos templos, das indulgências, do sistema religioso fraudulento e mentiroso, daquele que Jesus derrubou as mesas dos cambistas, dos mercenários 2 vezes. Você deve lembrar a revolta de Jesus contra aquilo. Os Rosa Cruzes dizem uma máxima: como a flor que brota no meio da cruz, os seres humanos deveriam desenvolver a capacidade de amar de forma irrestrita, compreender as leis que regem o mundo e agir por meio da intuição e da inteligência amorosa do coração. Faça silêncio. Digo àqueles que escrevem ao mesmo tempo que ouvem, vocês nunca vão aprender nada.
É impossível. Não existe isso. Isso é a mesma coisa que desvalorizar. Você já tomou um vinho, um café para quem é sensível? Ou comeu uma boa comida e ao mesmo tempo mexendo no celular, conversando com pessoas? Você não valoriza o sabor, o aroma. Você realmente não se alimenta. Eu peço a você que escute uma coisa. Agora sim, agora com plena atenção. Paulo disse que ninguém pode falar de virtudes, qualidades do Espírito. Por exemplo, principalmente, amor. Se não for pelo próprio Espírito de Cristo. Ninguém pode falar de amor sendo de Satanás, do diabo, dos demônios, da maldade, do ego, porque amor no original já é o antagônico, o inimigo, o adversário do ego. Onde há ego não há amor, e onde há amor não há ego. Quando qualquer religião, pessoa falar verdadeiramente de paz e de amor, isso só pode ser feito e dado pelo próprio Espírito de Cristo. Quem entendeu? Pode ser quem for. Ninguém fala de amor se não for pelo próprio Deus. Então, quando nós vemos eles dizerem a capacidade de amar de forma irrestrita, nessa máxima rosacruciana, encontramos o Espírito de Cristo. Aí eles dizem, a nossa flor, nossa rosa que nasce no meio da cruz é o amor. A verdade coerente e a coragem de anunciar ao mundo a verdade. Quando criança eu estive muitas vezes na morte, agora é eu falando, localizada em Curitiba, e posso garantir que eles estão prontos para a consciência X. O escravizado preconceituoso com medo do que há na caverna julga a Universidade X porque falamos graus, por exemplo, propositalmente tão óbvia e previsível é a reação deles. Podia ser degrau, podia ser capítulo. São os medos, os preconceitos que impedem que as pessoas evoluam, melhor dizendo. Mas se hoje vencerem o seu ego, dando uma chance a si mesmos, entenderão que enquanto sociedades esotéricas só revelam graus para os escolhidos, preparados e que possuem alguma vantagem social aos interesses de cada ordem, nós revelamos os graus aos pobres, à classe média, aos ricos, a todos os gêneros, etnias, a todas as raças, línguas, aos involuídos e evoluídos, aos cultos e incultos, todos os graus que são gravações. O que são os graus? Gravações do que revelamos. Quem entendeu? Tem alguém ouvindo aí? Um professor sabe que não está conseguindo passar a mensagem quando vê essa reação aqui, ó. Opa, a Fran entendeu. Ou seja, os graus são para todos. Aí maldosamente os estúpidos vão chamar nós de tanta coisa. Meus caríssimos Rosa Cruzes, nos chamam as mesmas coisas que chamam vocês. Sendo que os nossos graus são para todos.
Ninguém é indicado, escolhido, rico, pobre. Ninguém não tem classificação, não tem acepção. Então, peraí, Áquil, peraí, mas eu vejo que no X tem gente que entende e tem gente que não entende. Existe uma acepção aí. Existe mesmo. Pior que existe. Não é que existe acepção entre nós. Sim, existe. E quem faz essa acepção é você mesmo. Você mesmo se priva. O que eu vejo é minha fonte de lucro. Mas quem realmente ama a humanidade revelará o que vê. Compartilhará o que vê. Veja, quando você enxerga alguma coisa, descobre alguma coisa, ou você tem aquilo como fonte de lucro, e é muito lucro, viu? Uma ideia pode valer milhões, bilhões, ou você compartilha. No filme O Livro de Eli existiam 2 homens e 2 interesses. Eli queria divulgar, e o mercenário queria o livro para ocultar e dominar as pessoas naquele novo mundo. Revelare. Se você falar agora com pastores, padres e rabinos, muitos deles, não todos, dirão: sociedades secretas, discretas, esotéricas, herméticas não são para cristãos e judeus, pois Jesus ou Jeová nunca fez nada em secreto. Jesus é do evangelho, não é do secreto. Grande engano. Primeiro, os fundadores e líderes principais dos evangélicos protestantes católicos do judaísmo ou foram maçons ou foram Rosacruzes, como acabei de mostrar. Segundo, toda a teologia de seminários é feita pelos membros dessas sociedades. Porque, por óbvio, quando você entende essas coisas, você domina os setores mais altos da sociedade. Ou por indicação de grupos, de lobbies, ou pela própria sabedoria. Quem vê mais, vai além, ocupa lugares mais altos. Cristo tinha sim segredos revelados a poucos. Ele escolheu 72, na verdade 500, 120, 72, 12. Existiam coisas que ele falava só para 3, existiam coisas que ele falava só para 11, existiam coisas que ele falava só para 1, existiam coisas que ele falava só para 1. Essa que está na capa do programa de hoje. E falava assim em metáforas para esconder dos líderes religiosos. Ele mesmo disse isso. Eu vou contar uma coisa importante que aconteceu hoje. Alguns pesquisadores encontraram a cura do coronavírus. Vocês saberão. E aí, em milhares e milhares de comentários eu encontrei só ignobilidade. As pessoas dizendo aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E por que que um ateu foi lá dizer: não foi a fé, foi a ciência? Pronto. Massacraram ele. Sabe quantas vezes eu vi as pessoas repetirem o texto? Porque Deus ocultou dos sábios e revelou aos pequeninos. Sabe quantas vezes eu li isso? Algumas. Porque antes que chegassem muitas, eu tive que sair da página. Como é triste. Deixa eu te dizer, quando Jesus e Paulo usaram essas expressões, ocultar dos grandes, você sabe quem eram os grandes, aos quais eles se referiam? Os que os mataram, Anás, Caifás, Alexandre, todos os mais de 400 rabinos do Sinédrio,
de mais de 400 sinagogas espalhadas só em Jerusalém. Esses são os grandes, os saduceus, os fariseus, os que tinham a lei, a Bíblia, as igrejas, o sistema, e não os cientistas. Como é triste, não é? Como é triste. Porém, tudo é revelado sim aos que buscam a verdade. Como assim, Aquel? Tem acepção no X? Tem acepção aqui também, mas vai ter sempre. Aquel, você é dono da verdade. O que você é de melhor que eu? Por que esses X são melhores do que os outros? Deixa eu perguntar para vocês aí, quem aí é melhor que os outros? Quem aí que está me ouvindo e que pode dizer, bater a mão no peito e dizer assim, eu sou X, eu sou melhor que todos? Quem aí pode? Quando é que isso foi ensinado? Quando é que isso se tornou uma verdade entre nós? Enlouqueceram? O que nos torna diferentes, o que nos torna ex de especial, santo, destacado, diferente, melhor, é a busca, é o sofrimento, é o amor pela verdade. Porém, tudo é revelado sim aos que buscam a verdade. A verdade, ou seja, enxergar ou não, ver ou não, ter luz ou não, ser iluminado ou não, encontrar a verdade ou não, não depende de ser escolhido, indicado, aceito, rico, culto, mas sim do quanto essa consciência deseja a verdade. A diferença entre eu e você é a busca, o desejo. O caminho será de grande dor, pois nada que é verdadeiro é conquistado com facilidade. Aprenda uma coisa. Tem um ditado muito bom que diz, tudo que vem fácil. Veja, se uma coisa vem fácil, ela, por óbvio, não é verdadeira. Ah, eu consegui fácil isso daqui. Tudo que chegar muito fácil na tua vida, tem alguma coisa errada aí. E tudo que for muito difícil, também tem alguma coisa errada aí. A verdade é a dualidade, é o equilíbrio, é a justiça. Ou seja, difícil sim, mas tem que ser prazeroso, valioso, compensador. A consciência que nós chamamos de ex pode ser atingida por qualquer pessoa que deseja a verdade acima de todas as coisas. Vai ser difícil, mas vai ser compensador. Vai valer a pena. Muitos Rosa Cruzes amam o nosso trabalho e nos respeitam, e eu vos digo que eles tomariam um café conosco num profícuo e evolutivo diálogo, nos respeitando, sempre. E aprendendo conosco, inclusive. Mas os religiosos nem sentariam conosco, que nós aprenderíamos com eles. Os religiosos nem sentariam conosco, e se sentarem, agirão misticamente, deselegantemente, com o coração completamente fechado. Ah, que você está julgando. Eu tenho 8 anos de estrada, de ex. Por favor. Eles não sentam, eles não ouvem, eles não conseguem ouvir, eles têm medo. Revelar, e sim, a cruz representa os 4 pontos cardeais. O delta pregos e a pirâmide, no topo da pirâmide do Gólgota, na montanha, a montanha do Gólgota e a pirâmide, no topo estava a cruz, na verdade 3 cruzes, outra pirâmide. E na pirâmide que eu revelei na Bíblia Original Códex, das 9 ao meio-dia, das 12 às 15, das 15 às 18, Jesus vivo, Jesus morto, 3 horas de luz, 3 horas de trevas.
Tudo isso aconteceu em muitas pirâmides no dia da cruz. A rosa e a cruz. Rosa cruz. Sim, a cruz é a Caba da Cabalá, do Criador plural Elohim 72. E tudo isso os mais altos graus Rosa Cruz sabem. A rosa simboliza o ideal de beleza e delicadeza, a mulher, o princípio de fecundidade, a mãe natureza. Tão simplesmente tudo que nós ensinamos a dualidade. Todos nós nascemos uma rosa inocente e depois entramos na cruz adolescente. Veja, a primeira expressão ali é deles. Todos nós nascemos uma rosa inocente. E aí eu, Áquel, veja, imiscuindo, coloquei a mesma visão em sequência para você entender. E depois entramos na cruz adolescente. É no meio da rosa que surge a cruz, de fato. Ninguém pode parar o tempo e ninguém pode evitar a adolescência, ninguém pode pular essa fase. Quando ativamos a sexta, quando nos tornamos como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando entra a malícia, é nessa fase tão difícil que entra a cruz. Escreva aí, adolescente, eu estou na cruz. E se eu disser para você que a palavra crivo significa prego, cravo, cravo, criva, escreva cravo, criva. Nós já ensinamos sobre a tora da cruz, o patíbulo, Torá. Ele carregou a tora de madeira. Hoje eu vou falar para vocês sobre o crivo. A cruz é crivo, crivo dos cravos. Cruz, crivo, cravos. Cruz, crivo, cravos. É uma fase angustiante. Todos nós vivemos nessa gangorra de rosa e cruz. Quem está na rosa se prepare, vem a cruz. Quem está na cruz se prepare, vem a rosa. Quando você estiver na fase da rosa, olha, aproveita. Respira ela bem fundo e viva intensamente, porque depois vem a cruz. Até que na conjunção de ambos os símbolos encontramos as duas forças geradoras opostas duais e a soma do par de contrários que originam a criação. A união dos polos masculino e feminino nos ajudarão no equilíbrio cósmico e crístico a vencer, sabe o quê? O crivo. É o equilíbrio cósmico e crístico que nos ajuda a vencer o crivo. E dá para colocar 7C aí. Se prepara para o revelar do 7C. Eu vou dizer a vocês, o equilíbrio cósmico e crístico nos ajuda a vencer o crivo na cruz, nos cravos, através de Cristos. É o cristão que precisa do equilíbrio cósmico e crístico para vencer o crivo dos cravos na cruz através de Cristos. Que crivos são os cravos? A pirâmide trinitária na visão rosacruciana, Pai, Filho e Espírito Santo, representam Saturno, Sol e Lua, mas não os astros, não os planetas. Esses são hologramas, como nós ensinamos, que representam os 7 mundos interrelacionados, onde evoluímos passando pelas camadas. Perceba que a mitologia muda, a metáfora, mas a essência é a mesma. Quando eu ensino no grau 7 camadas da consciência, as regiões celestes, tudo aqui. Aí você tem na representação macro, Saturno, solar, lunar, terrestre, Júpiter, Vênus e Vulcano, como acreditavam os romanos no planeta hipotético Vulcano. Não são planetas, são fases, até chegarmos, pasmem, os Rosacruzes dizem que nós chegaremos na onisciência e onipresença depois da morte. Vê, eles estão certos. Embora em mitologias e símbolos diferentes, tudo nos leva para a mesma essência, substantivo sine qua non. Não existiram 120 pessoas doutrinadas em conhecimentos esotéricos aprendidos por Jesus no Egito e com os essênios, como alguns palestrantes vão dizer, Rosacruzes.
Na verdade, 120 foram aqueles que confiaram no Supremo Mestre, doutrinados no sentido de ensinados sim, e receberam o seu Espírito em Atos 2, Maselerim. E estes conheceram a verdade suprema pelo Espírito, mas ainda eram legalistas, e se realmente tivessem sido doutrinados e preparados, iniciados em algum tipo de esoterismo, de escola oculta, de escola elevada, não teriam levado 14 anos para entender o legalismo e Cristo. Quando você lê Gálatas 2, quando você vê a Bíblia Original Codex, ou não precisa nem dela, se você lê aí numa BS, que eu chamo assim, Bíblia Sagrada, qualquer Bíblia, você vai entender uma coisa. Aqueles 120 que estavam no cenáculo demoraram 14 anos para se libertar do legalismo, do dogmatismo. Portanto, não faz sentido que eles tenham sido iluminados numa escola preparatória de Jesus. Mas faz muito mais sentido que eles passaram 1260 dias com Jesus e não entenderam nada. Quando Jesus morreu, entenderam um pouco mais. Quando ressuscitou, entenderam um pouco mais. Quando Jesus subiu assunto aos céus e desapareceu, entenderam um pouco mais. Quando o Espírito de Cristo encarnou neles, entenderam um pouco mais. Quando aconteceu o outro Pentecostes, lá de Atos 10, que quase ninguém fala, o batismo no Espírito dos pagãos, Cornélio. Aquele foi o segundo Pentecostes. Aí entenderam um pouco mais. Aí chegou Paulo, aí entenderam um pouco mais. Aí quando começaram a morrer, entenderam que não tinham privilégio, que a missão deles era essa. Quando foi chegando a notícia que um por um morria, e que era uma igreja, escola primitiva de mártires, sem proteção, sem amparo, e que o reino não seria naqueles dias, aí eles foram entender. Então não faz sentido dizer que os 120 foram doutrinados numa escola de mistérios. O único mistério foi a morte deles. Eles pouco entenderam, sinceramente. Eles eram alunos que tiveram de aprender com o ex-rabino Shaul, como revelei na Bíblia Original Codex. Falta os Rosa Cruzes conhecer a reologramação. E então não acreditarão mais em reencarnação. Nós não precisamos voltar para aperfeiçoar, nem para dar respostas ao sofrimento do mundo, como os espíritas fazem, com todo amor a eles também, que amo imensamente. Existe uma coisa que todos vocês precisam conhecer: reologramação. A desmistificação e desmaterialização os fará abandonar ritos, bênçãos, altares, orações, e os aperfeiçoará na mais pura e soberana vontade do Criador para nós. Falo isso com humildade e amor, pois os estimo muito mais que todos os esotéricos. Quando leio as palavras da Igreja Católica e dos evangélicos contra vocês, eu me vejo ali. Sendo ofendido e ameaçado igualmente, eu sinto vossa dor. Se estivéssemos na idade das trevas, vocês seriam brutalmente assassinados e perseguidos. Mas hoje, a liderança das fraternidades esotéricas são os próprios da Igreja Católica do Vaticano e das convenções evangélicas. De modo que não há mais fogueiras e inquisições, mas também não há lugar onde os exorcistas, legalistas, fariseus de hoje não estejam. Eles já dominam todos os braços de poder e todos os conhecimentos. Daí a pressa de vos conclamar a consciência ex, para que juntos, desmistificados, tornemos pública a verdade e nunca mais a escondamos. A luz não fica debaixo da mesa, a luz fica no alto. Revelare e iluminare. Chamem todos, vai começar a contagem regressiva Geoapocalipse. E não é que o Black Mirror não precisa mais voltar. Como disse o criador da série, não tem por que voltar com Black Mirror. Ele já é realidade em 2020.
O vídeo com esse robô que aparece num dos episódios do Black Mirror está lá no nosso Instagram da Filosofia X. Não posso publicar aqui por direitos autorais. Entre lá agora e veja no Stories e pesquise sobre esse robô. Você verá ele várias vezes, as pessoas vão enviar para você. Daqui para frente é uma realidade, mas mais assustador é o que está aqui nessa matéria. Sabe o que diz essa matéria? Que pela primeira vez ele será usado para fazer patrulhamento de distanciamento social, em Singapura. O governo da Singapura comprou esses robôs para controlar o distanciamento social. Quer dizer, ele começou sendo usado para tecnologia, para ajudar deficientes, para se apresentar no circo mais famoso do mundo. E agora ele já tem propósitos policiais, militares e de controle. Cientistas chineses encontram coronavírus em sêmen de infectados. Olha que o coronavírus deixa sequelas. Hoje eu li, eu não separei tudo aqui porque eu prefiro falar. Só para vocês terem uma ideia, o que estão descobrindo que o coronavírus faz? Ele pode ser uma nova AIDS transmitida pelo sêmen. Meu Deus. As pessoas que tiveram coronavírus e se recuperaram vão ficar com sequelas, muito provavelmente neurais. Vão perder provavelmente paladar e olfato. E podem ter um derrame cerebral. Veja só. Então a gente está falando aí em pessoas que se recuperam, mas nem a ciência mesmo sabe a consequência depois de tudo. Então tá aí, ó. Pra você ter uma ideia que a ciência não sabe, tá aí, ó. Apesar da descoberta, ainda não se sabe se a Covid-19 pode ser transmitida sexualmente. Mas ela está no sêmen. E se ela está no sêmen? É claro. E eu tô falando que ela estava presente no sêmen de pessoas já recuperadas. Quer dizer, reinfecção. Agora nós temos mais de 100 crianças doentes, algumas já morreram em Nova York, de uma mutação do coronavírus, que está matando só criança. E pode se transformar numa pandemia que mata só criança. Quer dizer, até onde a gente vai e até onde é o campo eletromagnético novo que se formou e até onde é de fato o vírus. Após vespas assassinas que nós noticiamos aqui, agora os Estados Unidos se prepara e se preocupa para combater as mariposas ciganas. Esse ser terrível que você está vendo aqui foi o Criador Elohim da geometria sagrada que fez. Essas mariposas ciganas só precisam de 2 ou 3, parece reunião em nome de Jesus, para se multiplicar rapidamente e para devorar todo tipo de plantação e árvore. Israel se prepara para uma grande guerra, e essa matéria é do Jerusalém Post. Veja. Tudo fechando com o que eu tenho falado. Irã, se prepara, hein? Irã, se prepara porque vem bomba aí. Óculos Smart da Apple devem ganhar suporte à internet G. Você está vendo esse óculos? Dá uma olhada nele. Quem lembra do Google Glass? Depois surgiu o Apple Glass. Tem algum jovem adolescente que está me assistindo agora e que tem em casa um óculos 3D? Quem já foi em cinema 3D, 4D, 5D, 6D? Quem já usou um óculos desses? Pois é, a Apple acaba de lançar agora um óculos mais moderno, que não tem todo aquele volume de antes. E segundo eles, esse é o primeiro passo para que na próxima tecnologia venha a lente. Agora imagine que ninguém vai precisar usar aqueles óculos gigantes, tão somente uma lente, para ter realidade virtual, para ter realidade aumentada, para enxergar em 3D. Ou seja, para isso precisava do 5G. Não tinha como lançar isso sem o 5G. Agora com o 5G já pode lançar. Por isso que eu digo a vocês, o Black Mirror é realidade. Tanto é realidade que Elon Musk diz que em 10 anos,
pasmem, os seres humanos poderão ler mentes. Graças ao seu novo chip cerebral. Imagine quantos cobaias. Imagine o que ele já sabe para ter tanta certeza e dizer que daqui 10 anos conseguiremos tamanha façanha. Para ele dizer isso, imagine o que eles já conseguiram. Isso prova tudo que nós ensinamos. Das ondas, das camadas da consciência, da alma. Isso prova tudo que nós ensinamos. Em 10 anos, e por falar nesse cidadão, nesse bilionário, vou até tirar a música. Eu fiz uma pesquisa sobre ele. E eu quero pedir a todos vocês que abram os olhos, que é o que significa no original vigiar. Abram os olhos e comecem a ver este homem chamado Elon. Sabe quantas pessoas mandaram para o nosso Instagram hoje? Para a DM do nosso Instagram? Materiais, vídeos sobre satélites. E muitos até duvidando, será que é satélite mesmo, Akio? O pessoal ainda está com dificuldade de interpretar quando é planeta, quando é satélite, quando é OVNI. OVNI, pode ter certeza, é bem mais raro. Eu falei para vocês, são 100 mil satélites e eles vão aumentar para 150 mil. Tá aí os vídeos. O que eu quero dizer é que este homem aqui é o responsável por esses vídeos que vocês estão gravando. Este homem aí é responsável. Ele é diferente do dono da Apple que morreu. Ele é diferente do Bill Gates. Ele tem uma pressa muito grande. Ele é ansioso demais. Tanto é que agora na Califórnia, ele acabou de dizer: ou a gente retoma a produção de carros elétricos, ou eu vou preso. E ele retomou, enfrentando todo o isolamento social na Califórnia. O que eu quero dizer com isso? Olhem para este homem. Deixa eu dar uns dados para vocês. Ele era, até o final do ano passado, segundo a Wikipédia, o 36º mais rico na lista da Forbes. Até que ele saltou para a 30ª, 22ª e 19ª posição. E agora? Ele é um dos que mais ganhou dinheiro. Você sabia que o Bill Gates, o pessoal fala tanto os conspiradores aí, Bill Gates. Você sabia que o Bill Gates perdeu mais de 40 bilhões com a pandemia? Sabia que a Elizabeth Warren perdeu também 30 ou 20 bilhões? Sabia que os mais ricos da Europa perderam metade da sua fortuna com a pandemia? Sabe quais foram os únicos 2 que ganharam? O Jeff Bezos, o dono da Amazon, e o Elon Musk, dono da SpaceX, da Tesla. Por que será que os melhores carros dos Estados Unidos... Cadê os nossos queridos fratres e sócios, alunos, professores que nos assistem nos Estados Unidos? Confirma para mim. Melhor carro que tem hoje nos Estados Unidos? Tesla. Será que ele conseguiu comprar, adquirir os conhecimentos de Tesla? Eu não sei, eu só sei que este homem está na lista dos mais ricos do mundo em menos de 6 meses. E ele é um dos poucos que ganhou muito dinheiro com a pandemia. Ele e o dono da Amazon. Não é brincadeira não, mas ele é dono da SpaceX, da Tesla. E agora ele está entrando na área de tecnologia, prometendo que daqui 10 anos nós seremos capazes de ler mentes, sendo híbridos, homens androides, usando o grão do Black Mirror, tão somente um implante de um chip no cérebro.
E aí vem vocês. Professor Akel, posso colocar o chip? É a marca ou não é a marca? Nunca me perguntem isso. Bíblia Original Codex, não é a marca. Mas pode colocar? Onde ficam as regiões celestes? Onde fica a psique, a alma, o espírito, a aura áurea? Onde fica o teu intelecto, a vida feita de escolhas? Onde fica a tua consciência, que projeta o corpo, que projeta tudo? Onde é que fica o jardim do Éden? Como podemos nós entregar o nosso bem mais precioso? Aliás, a única parte que realmente importa do corpo, o cérebro, para eles. Nunca. É óbvio. Muito bem, boa noite. Inscreva-se, canal 4 e 5. 2 terremotos atingiram agora há pouco Vaticano e Israel juntos. Que estranho, não? Siga, curta, compartilhe. Siga nosso Instagram, compre a Bíblia Original Codex no portal ex.tv.br, é os que podem. Inicia uma escola de Jesus, dia 16, tem festa. 8 anos de ex. Festa. Não perca o segundo simpósio ao vivo dos dias 18 a 21 de maio. Não precisa estar aqui, é só estar conectado no programa Lux Me Alex. Atenção, nós faremos uma lista com a presença de, no máximo, estou estudando ainda, pode ser que eu baixe o número para 50 pessoas. Devido à pandemia e muitos estabelecimentos que foram fechados em Balneário Camboriú e fechados com apenas 30 pessoas, da forma que estavam fazendo, sem máscaras e tal. Nós vamos cumprir todas as obrigações do decreto e vamos fazer uma lista só de 50 pessoas para os 8 anos de ex. Então você que quer estar aqui, se apresse e se prepare, porque quando abrir o grupo, dê o seu nome para inscrição, só 50 pessoas. A gente não pode passar disso, senão a gente perde todo o lugar aqui e o prejuízo é grande. Boa noite. Daqui 5 minutos, ao vivo, por este canal, inscreva-se. 20 minutos de evolução com o Henry.